Existe um código oculto que separa os ricos do resto do mundo. E não tem nada a ver com sorte, herança ou inteligência acima da média. Na verdade, é algo tão simples e óbvio que a maioria ignora. Esse código esteve diante dos olhos de todos por séculos. Os estoicos já falavam sobre ele, mas por que tão poucos conseguem decifrá-lo? Simples, porque ele desafia tudo o que nos ensinaram sobre dinheiro. Hoje você vai descobrir esse código, e quando entender, nunca mais olhará para o dinheiro da mesma forma. Agora, prepare-se, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai querer voltar à ilusão em que viveu até agora. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro sem esforço, enquanto outras trabalham a vida inteira e continuam presas no mesmo lugar? Talvez você pense que é uma questão de talento, contatos ou até mesmo sorte, mas não. Existe um código invisível que molda a forma como o dinheiro flui na vida de cada pessoa. E aqui está a verdade brutal. A maioria nunca percebe isso. Os estoicos entenderam esse código há mais de 2000 anos. E os mais ricos do mundo aplicam esse conhecimento até hoje. Mas o que exatamente é esse código? Ele tem um nome, e quando eu te contar, você verá que ele sempre esteve bem na sua frente. Deixa eu te contar uma história real. No início dos anos 90, um jovem chamado Daniel trabalhava como garçom em um restaurante de médio porte. Ele via clientes entrando todos os dias. Alguns gastavam fortunas em vinhos caros, outros contavam cada centavo. Daniel era esperto, ele observava tudo e em pouco tempo percebeu algo. As pessoas mais ricas quase nunca pareciam ricas. Intrigado, Daniel começou a fazer as perguntas certas. Ele se aproximava dos clientes mais bem-sucedidos e perguntava sobre suas vidas, sem jamais mencionar dinheiro diretamente. E foi assim que, um dia, um desses clientes revelou para ele um princípio tão simples, mas tão poderoso, que mudou completamente sua vida. A frase era: "O dinheiro corre para quem sabe usá-lo." Nada de segredos complexos, nada de fórmulas mirabolantes. Era um jogo de mentalidade. E Daniel, ele aplicou esse conhecimento, largou o emprego de garçom, começou a empreender e em poucos anos depois estava multimilionário. Agora, a pergunta que fica é: qual era exatamente essa estratégia? E mais importante, como você pode usá-la? O que Daniel aprendeu naquela noite foi algo que os estoicos já ensinavam há muito tempo. O dinheiro não é o objetivo. Ele é uma consequência do domínio sobre a si mesmo. Essa foi a essência do ensinamento que o cliente misterioso compartilhou com Daniel. Ele explicou: a maioria das pessoas persegue dinheiro da forma errada. Elas correm atrás dele como se fosse um animal difícil de capturar. Mas o dinheiro não funciona assim. O dinheiro é como um gato a risco. Se você corre atrás dele, ele foge. Agora, se você finge que não se importa, ele se aproxima. Os ricos entendem isso, os estoicos também entendiam. Daniel percebeu que os clientes milionários no restaurante não tentavam parecer ricos. Eles não esbanjavam, não ostentavam, mas tinham todos uma coisa em comum. Eles dominavam o próprio comportamento. E é exatamente aqui que entra a lei secreta do dinheiro. O cliente misterioso olhou para Daniel e disse: "O dinheiro não vai para quem o deseja, ele vai para quem o atrai." Daniel franziu a testa e disse: "Como assim?" Ele sempre acreditou que precisava trabalhar mais, correr atrás de oportunidades, batalhar para ganhar mais dinheiro. O homem sorriu e continuou: "O dinheiro segue o controle, não o desejo. Quanto mais desesperado você está por ele, mais ele escapa. Quanto mais sereno e estratégico você for, mais ele se aproxima." Isso é estoicismo financeiro. Os estoicos ensinavam 3 princípios que os ricos aplicam até hoje. Primeiro, o controle emocional absoluto. Se você age com medo,
ganância ou desespero, você perde. O dinheiro exige calma e visão de longo prazo. O segundo, a paciência estratégica. Enquanto a maioria corre atrás de atalhos e se frustra, os que entendem a lei secreta constroem riqueza no silêncio. Terceiro, o domínio sobre os impulsos. Os pobres gastam antes de investir, os ricos investem antes de gastar. Daniel, naquele momento, percebeu que estava jogando o jogo errado. Daniel sentiu como se uma cortina tivesse sido arrancada dos seus olhos. Ele lembrou de todas as vezes que correu atrás do dinheiro, implorando aumentos, aceitando qualquer trabalho, pulando de uma ideia para outra sem estratégia, e percebeu um padrão assustador. Quanto mais ele corria atrás do dinheiro, mais ele se afastava. O homem misterioso continuou: os ricos não correm atrás do dinheiro, eles o constroem como um arquiteto constrói uma cidade, com calma, método e domínio total das emoções. Daniel se lembrou de algo que ouviu uma vez sobre os estoicos. Sêneca, um dos homens mais ricos do Império Romano, dizia: se você quer ficar rico, aprenda primeiro a não precisar do dinheiro. Isso parecia loucura para Daniel, mas agora fazia sentido. O verdadeiro poder não estava no dinheiro em si, mas no controle sobre ele. Os estoicos e os bilionários modernos compartilham essa mesma filosofia. Eles dominam suas emoções, jogam o jogo no longo prazo e fazem o dinheiro trabalhar para eles, não o contrário. Daniel respirou fundo e ele entendeu o erro que vinha cometendo a vida toda. Ele vivia como um mendigo emocional do dinheiro, corria atrás dele, temia perdê-lo, tomava decisões precipitadas por desespero. Mas agora ele via que os ricos faziam o oposto. Criavam ativos em vez de vender o próprio tempo, pensavam no longo prazo, enquanto os outros buscavam ganhos imediatos, faziam o dinheiro trabalhar para eles em vez de serem escravos dele. O homem misterioso olhou para Daniel e fez a pergunta que mudaria tudo. Se você sumisse do mapa hoje, o dinheiro continuaria chegando até você? Daniel ficou em silêncio. A resposta era um sonoro não. Ele entendeu que precisava parar de trocar tempo por dinheiro e começar a construir algo que trabalhasse para ele. Os estoicos já ensinavam isso há séculos. Controle suas emoções, pense como um estrategista e construa a própria fortuna. E os bilionários modernos simplesmente aplicaram esse princípio à era digital. A questão agora não era mais por que eu não sou rico. A verdadeira pergunta era: o que me impede de aplicar esse conhecimento hoje? E a resposta era brutal: nada. Existem formas reais de construir ativos, de aprender a jogar esse jogo. A diferença entre quem fica para trás e quem avança é apenas uma: ação. E agora, o que você irá fazer? Se quiser entender como construir algo que faça o dinheiro te procurar sem precisar correr atrás dele desesperadamente, clique no primeiro link da descrição e descubra. Mas aviso, isso não é para qualquer um. É para quem está cansado de correr em círculos e quer finalmente ter o controle financeiro de verdade. A decisão está nas suas mãos.